com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês consomem açúcar e adoçante? Se eu perguntasse para vocês quais são os tipos de açúcar, de adoçante e quais as diferenças entre eles, vocês saberiam responder? Não? Então, para responder essa e outras perguntas, eu convidei a doutora Roseli Rossi, que vocês já conhecem, mas para quem ainda não conhece, que está assistindo o canal pela primeira vez, a doutora Roseli Rossi, ela é nutricionista funcional, especialista em clínica e fitoterapia, diretora da clínica Equilíbrio Nutricional e autora dos livros Saúde e Sabor com Equilíbrio. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, é um prazer estar novamente aqui com você e com vocês. Eu também, estou muito feliz, é sempre bom estar com a Roseli aqui. E hoje a gente vai falar assim de um assunto que eu acho um pouquinho polêmico, né? Sim, sim. A gente vai falar então de açúcar e adoçante. Então eu vou direto ao ponto, assim, para as pessoas entenderem um pouco, porque eu acho que todo mundo fica maluco quando vai ao mercado e vê aquela infinidade de produto. Quais são os tipos de açúcar e de adoçante? Primeiro eu quero deixar bem claro que cada qual tem suas implicações, né? Então, assim, a partir do momento que as pessoas, né, optam por utilizar o açúcar, porque não tem nenhum problema com relação a emagrecimento, a controlar calorias no seu dia, a ter nenhum tipo de doenças, né, como diabetes ou resistência insulínica, que tem já altos níveis de insulina que são secretados aí no organismo, que são produzidos, que não tem nenhuma doença metabólica, que não tem nenhuma doença cardiovascular, enfim, que não tem nenhuma doença que implique na utilização do açúcar, o ideal seria que ela consumisse um açúcar de melhor qualidade, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que o açúcar é um alimento que, o açúcar refinado, vamos dizer, começando por ele só tem caloria vazia. E ele implica em muitos problemas, porque a gente sabe que ele não só vai promover esses picos glicêmicos, que vão realmente trazer uma implicação muito grande para o nosso organismo, um prejuízo grande, ele vicia, ele aumenta a gordura, ele oxida, ele inflama, então ele compromete toda a flora intestinal, a microbiota intestinal, então realmente esse seria o pior dos açúcares para ser consumido. Depois a gente tem o açúcar orgânico. Qual é a diferença do açúcar orgânico para o refinado? Simplesmente é que lá no tempo da colheita não teve o uso ali de agrotóxico, de pesticida na cana-de-açúcar, mas as implicações negativas são as mesmas. Aí nós temos aí o açúcar mascavo, o açúcar demerara. Esses dois açúcares são muito parecidos entre si, eles são menos refinados, tanto é que já a coloração deles é mais escura. Então, quanto mais escura a coloração do açúcar, menos refinamento houve. Então, quer dizer que aí a gente preservou mais as vitaminas, os minerais do açúcar. Então, esses seriam açúcares de melhores qualidades. Temos também o açúcar light. Ele é metade de cada um. Então ele tem parte do açúcar convencional, refinado, e parte de adoçante, né? Então é um outro tipo de açúcar, mas o que a gente pode estar utilizando também, as pessoas optam às vezes por ele, por redução calórica. E temos também o mel, que é uma coisa que as pessoas usam também, costumam usar para adoçar. Ele é um outro departamento, o mel orgânico melhora o sistema imunológico, tem muitos fitoquímicos, que é super legal para a nossa saúde, mas sempre todos eles utilizados com muita moderação, porque cada grama desses açúcares tem 4 calorias, né? Então tem sempre assim as vantagens e as desvantagens também de cada produto, né? Qualquer que seja a sua opção, lógico, a gente sempre procura então aconselhar os melhores açúcares, né? Então o demerara, o mascavo, dependendo da preparação, um é mais adequado do que o outro. Acostume seu paladar para excluir o açúcar da sua alimentação. Tente sentir o sabor natural dos alimentos. Vocês vão ver que depois de alguns dias, né, vocês já estão mudando essa palatabilidade. Porque senão, quanto mais açúcar você usar, mais dependência você vai ter. E as implicações na sua saúde são diversas com relação ao consumo dos açúcares. Então, só para a gente poder falar para o pessoal novamente, então, quais seriam então as melhores opções de açúcar, se a gente fosse elencar, né? O melhor seria, no caso, o demerara. Tá. Depois vem o mascavo. O mascavo.
O mel, sem dúvida nenhuma, é uma opção excelente. Sim. Aí depois a gente tem o açúcar light, Tá. o açúcar orgânico e o açúcar refinado. Ok. E sempre assim, né, recomendação diária com bastante precaução e tentando Muito. evitar também, né? Exatamente. Eu assim, na verdade, eu uma pessoa que eu gosto de doce, mas hoje eu me habituei, eu não bebo nenhum líquido com açúcar, nada, pode ser suco de limão, suco de maracujá, chá, café, Porque já mudou o paladar. tudo sem açúcar. É isso que eu digo. Agora, um açúcar que não vem da cana, mas vem do coco, que também hoje é uma das coisas que a gente utiliza como uma das opções de baixo índice glicêmico, ou seja, que ele eleva, mas de uma maneira mais gradativa a glicose, então implica em menos problemas para a nossa saúde, é o açúcar de coco. Também. Ele tem um sabor Né? especial. Especial, então é um açúcar que dá para você também estar utilizando, né? Dependendo da preparação, você pode também estar fazendo uso dele. E agora falando dos adoçantes, né? Que também é uma loucura, uma dúvida que todo mundo fica. Tem o stevia, tem N opções, né? Quais seriam também as melhores opções, né, de adoçante, se é que a gente pode dizer? Então, o adoçante, né, é uma substância estranha para o nosso corpo. Então, por isso que a gente sempre evita a utilização dos adoçantes, porque o nosso corpo não reconhece essa substância. E se usado, principalmente em muita quantidade, o que acaba acontecendo? Acaba se tornando tóxico. A melhor opção, uma vez que nós vamos optar por usar o adoçante, é o stevia. É natural da planta, então é uma substância mais assimilada, vamos dizer assim, para o nosso organismo, caso a gente vá usar. Em segundo plano, a gente colocaria a sucralose, mas com algumas ressalvas, porque não é indicado. Alguns estudos demonstram que o aquecimento acima de 90 graus ele já libera algumas substâncias tóxicas para o nosso organismo, e aí os demais realmente são contraindicados, como aí a gente tem o aspartame, que é extremamente, tem um efeito neurotóxico muito grande, ciclamato, sacarinas, extremamente nocivo, principalmente para quem tem hipertensão por causa do excesso de sódio aí. O acesulfame K também, para quem tem problemas renais por causa do potássio, também seria contraindicado. E para quem que o adoçante seria indicado? O adoçante, ele seria indicado caso a pessoa também não consiga consumir o alimento sem o adoçante, seria indicado para quem tem restrição calórica, porque tem uma obesidade já, um sobrepeso e está fazendo uma dieta restritiva de calorias, porque ele tem 0 calorias, né? Ou então para quem já tem doenças metabólicas, tipo eu tenho uma hipertensão, tenho doença cardiovascular, eu tenho uma diabetes, eu tenho uma resistência insulínica, eu tenho problemas neurológicos, enfim. E a recomendação diária? Isso acho que tem sempre uma indicação médica, nutricional? Sim, quanto menos melhor. Essa é a indicação, porque o que acontece é que as pessoas se viciam demais, né? Você precisa pôr 3 gotinhas ali de adoçante. O que acontece, as pessoas esguicham literalmente o adoçante, né? Vão perdendo aquela sensibilidade, né? Até tem estudos que demonstram que ele desperta mais vontade de doce. Então, de repente, isso estimula mais a tua vontade de comer carboidrato. Então, realmente, a gente tem que ter muito critério na utilização dos adoçantes, principalmente quando a gente está falando aí de um grupo de risco, como crianças, gestantes, lactentes, idosos, né? Utilizar sempre na maneira, quanto menos melhor, na maneira adequada, optar por uma opção melhor. A gente tem hoje um meio termo entre os adoçantes, que são os polióis, os álcools de açúcares, que é o xilitol, que é o sorbitol, manitol, enfim, eles têm um valor calórico a metade do açúcar convencional, mas eles têm uma ação diferente, menos tóxica no nosso organismo. Contraindicação, vamos dizer assim, que algumas pessoas sofrem algum desarranjo intestinal quando consomem, ainda mais em grandes quantidades. Mas eles evitam as cáries. Pois é. É muito utilizado, né? Por exemplo, o xilitol em goma de mascar, já por conta disso. Então ele também é uma outra oportunidade aí da gente estar adoçando as nossas bebidas, enfim, ou as preparações.
E aí, gente, mais uma vez, mais informações úteis, né, importantes. Então vamos consumir o açúcar e o adoçante com mais consciência, né? Acho que sim. essa que é a... Com certeza, quanto menos melhor. Muito menos, né? Procura realmente apreciar, né, o que o alimento tem aí para te oferecer. Ele já tem um açúcar natural. Então, gente, tudo que é natural, tudo que é alimento de verdade, tudo que vem da nossa terra é muito mais saudável para o nosso organismo, é muito mais reconhecido e menos implicações ele vai ter. Pessoal, então a gente fica aqui com esse vídeo, com essa conversa maravilhosa com a doutora Roseli. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que a gente possa conversar outras vezes sobre outros assuntos. Então deixem lá nos comentários as sugestões de vocês, né? As opiniões, dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Mais uma vez, muito obrigada. Imagina, obrigada a você pela sua oportunidade. Espero que um pouquinho dessas informações entre na casa de cada um para fazer algumas mudanças. Já fico muito contente com isso. E gente, vai entrar. Saúde é tudo. Saúde é tudo. Gente, até o próximo vídeo. Compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. Um beijo pra vocês. Até o próximo.